Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha trajetória como manicure nail designer aqui neste canal. Pra quem não sabe, eu sou manicure nail designer desde os 13, 14 anos. Foi quando eu comecei a me achar como quanto na carreira, quanto tudo aquilo que eu queria seguir. Então hoje eu vim contar pra vocês. Bom, vamos lá. Eu sempre fui apaixonada no universo da beleza. Gente, eu sempre amei unhas. E principalmente colocar unha postiça. Desde novinha eu sempre gostei. E aí eu comecei a fazendo na minha mãe. Mas, tipo, sem a intenção de ser manicure. Eu só fazia porque minha mãe gostava também. E foi aí que eu comecei a pensar, isso pode dar certo, assim, sabe? Eu tô começando a me achar. Só que eu não sabia exatamente o que era unha, porque eu também era mega apaixonada por maquiagem. Então eu ficava meio que em dúvida, o que eu vou ser? Até que eu comecei a assistir alguns vídeos de manicure, de unha, e eu comecei a gostar. Eu falei, nossa, eu tô gostando disso. Só que eu fazia tudo em mim. Bom, gente, foi assim. Só que aí um dia meu pai, ele conversou comigo, tal, falei que eu queria muito fazer um curso, que eu queria de presente, enfim. E aí meu pai conseguiu pagar um curso pra mim. E graças a Deus esse curso, gente, já fornecia muito material. Assim, tipo, tudo o que eu precisava de alongamento de unha. Meu primeiro curso foi de alongamento, não foi de manicure, foi de alongamento. Eu comecei com alongamento e fiz o curso. Só que ninguém fala pra uma menina igual eu, que já pensava que, nossa, eu ia sair do curso atendendo e tudo, que ia ser difícil captar cliente, que ia ser difícil eu começar a atender, porque tem um certo preconceito, quem é manicure tá assistindo esse vídeo sabe que eu tô falando, de começar. As pessoas, elas não querem ser só modelo, elas não querem pagar barato, porque se tá muito caro elas reclamam, se tá muito barato elas desconfiam. Então, assim, é muito difícil mesmo. Então, eu sendo a modelo da minha própria marca, o que eu fiz? Eu vou tirar foto, eu vou postar. E só tinha a minha mão no feed, gente. Só tinha a minha mão. E eu falava, meu Deus, mas como? Como que a cliente vai querer, sendo que só tem uma mão, um dedo, não tem nem outra... Gente, foi uma luta. Foi uma luta. E assim, eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. Uma pessoa que acredita muito no propósito de Deus. E o que acontecia? Antes um pouco eu não tinha mencionado, mas eu sofri uma ansiedade. E fazer unhas era terapêutico pra mim. Era algo que me fazia bem, algo que eu sentia a presença de Deus. Por mais que esteja fazendo, era algo que eu me sentia perto de Deus. Não sei te explicar, mas eu me sentia perto. Então eu comecei a orar e falar, né? Senhor, se for da tua vontade essa profissão pra mim, porque o Senhor sabe o quanto que me ajuda, sabe, mentalmente, a minha ansiedade. E ao mesmo tempo, eu tô ajudando outras mulheres, porque me ajuda tanto a minha autoestima, às vezes eu tô mal. Eu faço a minha unha, eu já fico bem, porque é a minha autoestima. Então eu comecei a pensar nisso, neste contexto, e fiz uma simples oração. Senhor, se for da sua vontade, me ajuda a conquistar as minhas coisas, porque eu não tenho dinheiro, eu não quero pedir dinheiro dos meus pais, eu quero conquistar as minhas coisas, não por orgulho, mas porque eu queria ver a mão de Deus. E eu também quero comprar as coisas minhas, eu quero ter um espacinho legal. Gente, eu comecei com uma mesa de computador. Comecei com uma mesa, aquelas mesinhas de computador que coloca no canto da sala. Eu comecei assim, e foi assim que foi indo, né? Então, eu comecei com uma mesinha de unha, com nada, com lixa, com pacote de lixa. O que eu ia fazer com um pacote de lixa, sendo que eu não tinha cliente nenhuma, gente? Mas foi assim. Até que eu comecei a acreditar que realmente ia dar certo. Porque eu sentia que não era pra me existir, afinal era algo que me fazia bem. E de repente, gente, foi aparecendo as oportunidades. Apareceu uma manicure doando um carrinho de manicure. Eu peguei, gente, foi assim, sem cliente, sem nada. Mas eu orava pra Deus. E eu vou falar pra vocês. As coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ganhar dinheiro, assim, família abençoada e tal. Eu comprava esmalte, comprava isso, sem ter cliente, tá? Sem ter cliente, mas eu tinha fé, meu. E depois, no final do vídeo, vocês vão entender o poder da fé. Mas eu tinha fé que ia dar certo isso. E porque falam que vem de Deus traz paz. Então eu fazia a oração e eu me sentia em paz. Eu sentia que Deus tava no controle de tudo. E afinal eu tava no ensino médio, gente. Então ainda dava tempo de escolher o que eu queria. Mas enfim, gente. E foi isso. Peguei. E apareceu uma oportunidade de trabalhar numa esmalteria. Fui, não deu certo, gente. O cliente não gostou da unha e tal. Eu era iniciante.
E acabou acontecendo. Isso me foi uma decepção muito grande, porque eu matei horas e horas fazendo uma unha. E depois ela reclamou pra dona. E, gente, muita manicure passa por isso. Por reclamação, por ser nova. E aí, às vezes, a dona não entende e você acaba se frustrando muito. E eu sempre orava pra Deus e eu falava... Eu já passei muita humilhação por cliente, por unhas, por coisas. E eu orava fazendo já unha, Senhor, eu sei que não ficou boa, mas eu dei o meu melhor e é isso que eu quero me aprofundar, porque eu queria experiência. Tipo, como eu não tinha cliente, eu procurava ter experiência fora, em salão, pra eu adquirir e depois trazer pro meu próprio negócio, até mesmo pra mim conseguir um dinheiro, né? Porque salão a gente sabe que já tem cliente na porta, não precisa se captar, porque normalmente eles já captam, eles já têm isso. Enfim, fui, quebrei a cara muitas vezes, não às vezes até por maldade, mas sim por conta que existem pessoas ruins e pessoas que querem e que não entendam e tá tudo bem, gente, porque são humanos, né? Mas tá, foi isso, até que surgiu uma oportunidade numa esmalteria que é lá no Tatuapé, no Shopping Tatuapé, não vou mencionar pra vocês o nome, mas foi uma experiência maravilhosa, gente. Por quê? Porque shopping entrava uma cliente atrás da outra. E às vezes, eu te juro, gente, eu fazia unha e eu falava, meu, a cliente não vai gostar, e agora? E, gente, no final de contas, eu transformava o dia da mulher através de uma unha. E de verdade, gente, se tivesse 5 clientes e uma que estragasse o dia, sabe, várias estragando o dia e uma sair com um sorriso, sair, sabe, se sentindo bem, sorrindo, gente, aquilo pra mim já era suficiente, sabe? E foi assim, eu falo que essa esmalteria no Tatuapé, ela abriu a minha mente, abriu o meu coração, porque eu comecei a fazer um pegando prática, porque era uma cliente atrás da outra, afinal, gente, shopping a mil, então fui atendendo muitas. Isso me trouxe muitas experiências. Aliás, isso é uma dica, eu vou gravar um vídeo depois de dica, como começar, como alavancar, porque existem sim fóruns e estratégias que tem como você começar, assim como eu comecei. Então, eu trouxe muitas experiências. Eu fiquei 7 meses e foram 7 meses mais de experiência. Quanto de experiência? De unha e experiência na administração, porque depois eu subi de cargo e aí eu não fui mais manicure, mas eu adquiri muita experiência. Mas calma, eu vou explicar pra vocês. Durante esse tempo que eu fiquei lá, eu fiz cursos por fora. Então, tipo assim, eu fiz Senai, Sebrae, e aí eu comecei a mexer na área da administração. Então, eu gostava de fazer o quê? De unha de administrar. Aí foi que a chave foi virando da empreendedora, porque imaginei o quê? Empreender não é só fazer, não é só vender e não é só fazer o serviço, é você administrar o seu próprio negócio, porque você vai começar sozinho e esse sozinho você vai se virar nos 30, tá? E você, empreendedor, você tem que saber de conta de benefícios que você tem, de milhares de coisas. Então, sim, você não vai ser só uma empreendedora de serviço, não. Você vai ter que começar querendo ou não, porque o seu negócio, primeiramente, vai depender unicamente de você, tá? Então, é isso. Então, isso me fez fortalecer, abrir mais minha mente, fui adquirindo muita experiência, não só na unha. Aí eu me achei por completo, eu falei, meu, é isso que eu quero construir minha esmalteria, eu quero quanto fazer unhas, quanto administrar o meu próprio negócio. Então, foi assim, gente. Só que aconteceu alguns motivos pessoais, eu tive que sair da esmalteria e atender por fora. Tentei algumas esmalterias também, não deu certo. Mas todas que eu entrei, gente, eu saí com algo de dentro. Por exemplo, de novas experiências, novos negócios, novas técnicas. Meu, foi incrível mesmo e eu vi a mão de Deus em tudo. Em tudo. E aí, gente, eu saí, terminei o ensino médio e o emprego também. Então, eu ficava assim, e agora? E Deus foi colocando as clientes, gente. Hoje, eu juro pra vocês, eu não sei como eu consegui captar cada cliente. Não sei. Porque as clientes foram aparecendo. Gente, foi aparecendo assim, recomendação. Fiz a unha de alguém, recomendou. Uma coisa que me ajudou muito, eu vou guardar isso pro vídeo específico, foi fazer unha a domicílio. Porque a domicílio você vai fazer unha de uma pessoa e você pode ir fazer a unha da tia, da avó, da prima e já sair já com uma cartela de cliente. Por mais que alguém não gostou, vai gostar um pessoalzinho assim, vai querer que você volte lá, ainda mais que a domicílio. Por quê? Porque a mulherada gosta de praticidade, a mulher não gosta de sair muitas vezes, e às vezes tem filho, enfim, gente, atender a domicílio. Comecei assim e fui atender a domicílio. Hoje, eu acho que 80% da minha clientela é a domicílio. E eu sou apaixonada assim, no domicílio. Por quê? Eu não tenho tanta dificuldade, sim, tem as dificuldades porque você tá indo na casa de outra pessoa e tal. Mas assim, quando você entende que você ganha mais, assim, por exemplo, hoje eu tenho o meu espaço aqui, mas eu pretendo abrir uma esmalteria pra fora.
E aí, eu entendo que eu tô captando o cliente, que eu tô fazendo uma cartela de cliente em um lugar só, então vale muito a pena. Então, eu comecei atendendo a domicílio, gente. E, tá, eu entendi também, que eu lembro que eu falei que eu tinha muita fé. Deus começou a falar, se eu queria que fosse o propósito dele. Gente, hoje, eu falo que eu sou uma psicóloga pra meus clientes. Porque hoje eu tenho um cliente, gente, que faz unha comigo, não só pela unha, mas pra conversar comigo, para estar comigo, pra me ouvir, porque faz bem. Gente, eu tenho clientes que saem e falam assim, meu, eu só precisava disso. Ou eu só isso. É além. Hoje, atualmente, eu falo. A minha profissão é além de fazer unhas. Não é apenas fazer unhas. Tem gente que fala assim, apenas fazer unhas. Não é apenas fazer unha e nunca vai ser apenas fazer unha. Mas é levar um sorriso na vida de outra pessoa, de outra mulher. É você entender, gente, eu já soube muitos casos assim, e eu nunca pensei que eu ia ajudar, e às vezes com uma palavra eu ajudei. Então é psicóloga e manicure. É muito real e muito realista. E aí eu entendo que a prosperidade, ela não vem através só do serviço, mas ela vem através daquilo que você faz ao próximo. A gente teve vezes que eu precisava de conselho. E a minha cliente do nada chegava e falava, ai, Aline, tal coisa e tal, e batia muito com o que eu tava vivendo, e eu ia, amor de Deus, entende? Então, atualmente, gente, eu tô aqui no meu espaço e tudo isso daqui, ó, que eu tenho, tudo, foi porque Deus colocou na minha vida. E através de muito suor, muito trabalho. Porque eu costumo falar que Deus, ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. E aquilo que a gente consegue fazer, Deus honra. Então, Deus não vai trabalhar por mim, mas eu vou. Mas Deus sabe, Deus coloca cliente, Deus me honra, eu corro atrás, eu não fico parada. Gente, eu montava arte de Canva, eu postava. Quantas vezes eu passei sem um cliente, ou quantas vezes eu pensei em desistir? Pensar em desistir, a gente pensa, a gente é humano, mas a gente não pode desistir. Porque a gente tem que entender que realmente a gente não tem que carregar esse peso de tipo, depende de mim, não. Mas tem que entender que você tem o poder de mudar muitas vidas através da sua profissão. Seja você manicure, seja você da área da beleza. É porque agora aqui que eu falo é da área da beleza. Porque a beleza, ela é autoestima. E a mulher, gente, a mulher zela muito pela autoestima. Eu fico surpresa. Às vezes, eu tô com uma autoestima baixa, eu faço minha unha e eu me sinto bem. Entende? Para algumas pessoas vão ser apenas unhas, mas para algumas pessoas, para quem se sente bem, é bem, é sim, bem consigo mesmo. Então, o que eu quero dizer pra vocês nesse vídeo é que minha trajetória, eu posso ir contando rápido, parece que foi rápido, mas não foi rápido, foram processos. Hoje eu tenho 19 anos, mas antes eu tinha 13 anos e eu nunca pensei de ver todo o coração que eu poderia encaminhar tão rápido, que eu poderia crescer muito rápido, que eu poderia ter adquirido muita experiência. Então, essa que foi a minha experiência como manicure e design. E isso é pouco do que Deus vai fazer na minha e que pode fazer na sua vida como manicure, como design, como cliente. E depois um dia eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre dicas que me ajudaram muito a me evoluir de forma muito rápida. Entende? Que sim, gente, tem estratégias pra você conseguir muita coisa, mas eu acho que a maior estratégia de todas é você colocar o seu joelho no chão e você orar e você consagrar o teu negócio pra Deus. Porque quando você consagra, você tá entregando. E você às vezes não sabe o que fazer, quais passos dar. Mas quando você consagra, Deus começa a abrir os seus caminhos. E você começa a enxergar a sua profissão de outro jeito. Você começa a enxergar que seu sonho pode se tornar realidade. Hoje a unha me faz bem. E faz... Eu tenho um dinheiro que eu consigo comprar as minhas coisas, consigo comprar aquilo que eu tenho vontade. Se eu tenho vontade de comprar tal coisa, eu consigo comer o que eu quero tal dia, porque eu tenho essa flexibilidade por conta de que hoje eu ralo pra isso. Hoje eu trabalho pra isso. Hoje eu tenho o objetivo de montar a mesma alteria e eu vou montar. Daqui a um tempo eu vou estar aqui gravando um vídeo e eu vou falar, eu montei a mesma alteria. Mas enquanto isso, eu tô disposta a pagar o processo. Desafiador, doloroso, mas que vai vir a benção no final. Então foi essa, gente, resumidamente, a minha trajetória como nail designer manicure. E eu quero deixar pra vocês, o último recado é não desista em hipótese nenhuma. O seu sonho, ele pode se realizar, ele depende unicamente de você e da fé que você coloca em Deus. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, gente, e até o próximo vídeo.